começando mais um podcast Neuropsicologia na Prática, com Pedro Donizete. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando o programa Neuropsicologia na Prática e hoje nós temos uma convidada super especial, doutora Gabriela. Inclusive, gente, eu até trouxe a minha cópia aqui, ó, porque ela é formada em fisioterapia, tá? A graduação dela é fisioterapeuta, ela é formada pela FMU e também uma coisa muito legal, ela tem pós-graduação pelo Hospital Albert Einstein em gerontologia. Ela trabalha com idoso e também trabalha com fisioterapia do esporte. Então, eu sei que ela vai se apresentar um pouco melhor, porque o currículo dela é extenso, mas é legal. A doutora Gabriela, ela é formada, como eu disse a vocês, em fisioterapia. E hoje nós temos aqui um assunto muito legal. Cognição e quedas. O que tem a ver cognição com equilíbrio, né? O que a neuropsicologia vai nos explicar dentro da fisioterapia, da interdisciplinaridade entre a questão da cognição e a questão da fisioterapia. Então hoje nós temos aqui a doutora Gabriela. Tudo bem, doutora Gabriela? Tudo jóia. Doutora Gabriela, se apresente aí para o pessoal te conhecer, olhando lá para a câmera, lá, o pessoal bater um papo com você. Eu sou formada pela FMU Uhum. e eu fiz fisioterapia do esporte inicialmente, que eu sempre joguei vôlei, eu era da área, então Certo. Inicialmente a minha primeira pós-graduação foi na Unifesp, em fisioterapia do esporte. Que legal. E de acordo com meus atendimentos, eu fui também tendo muita evolução, né, com a parte dos idosos. Certo. E aí eu fiz a minha pós-graduação também em gerontologia pelo Albert Einstein. Uhum. E aí lá eu também fiz estágio, né, na parte de LPI, então Certo, que legal. tive contato com bastante idoso. Nossa, gente, hoje o papo vai ser legal, porque duas coisas nós estávamos comentando agora, antes de iniciarmos o programa, duas coisas que chamam a atenção no idoso, né? Que o idoso, ele tem duas preocupações, a gente da saúde, né, doutora? Sim. Nós temos uma preocupação em equilíbrio e memória. Se as duas coisas estiverem bem, a qualidade de vida do idoso vai muito com a longevidade. Então, doutora, eu gostaria de fazer algumas perguntas, inclusive eu estou com 58 anos e já sou um pré-idoso, né? Então eu já estou preocupado porque eu já levanto com dores lombares e esses dias eu estava pesquisando e aí o pessoal falou assim, você tem que procurar uma fisioterapeuta. Eu falei, nossa, o papo vai ser legal porque, eu preciso disso. Então a minha primeira pergunta é o seguinte, existe na sua prática clínica uma relação bidirecional entre alterações motoras e cognitivas? Sim. Nós vemos que algumas alterações do envelhecimento, eles já vêm antes de uma alteração cognitiva. Então, nós temos alguns testes na fisioterapia que a gente consegue avaliar através da velocidade da marcha o indício de alguns declínios cognitivos. Nossa, que legal. Explica um pouquinho melhor isso na prática. Como é que constrói isso? A pessoa chega até o seu consultório e fala assim, olha, doutor, eu queria entender um pouquinho melhor, né? E também uma coisa que me chama a atenção. Os seus pacientes, eles chegam até você por uma questão mais particular ou um pedido médico, o médico que indica, quem indica mais o seu trabalho em relação à parte da fisioterapia do idoso? Normalmente é mais particular, né? Eu tenho até alguns contatos de alguns geriatras e neuros. Certo. Mas inicialmente é mais particular, ou o filho detecta alguma alteração e aí vem até a mim para tentar melhorar isso. E como é que funciona isso, assim, o início disso, né? Como é que é essa relação entre essa parte cognitiva e essa parte da queda? O que vem primeiro? Provavelmente a parte da queda, seria isso? Quando nós temos um declínio cognitivo, normalmente já leva a esse declínio da marcha também, principalmente, né? Então, a gente tem um teste dessa questão da velocidade, até que eu falei, que nós conseguimos até avaliar o teste da marcha, então a gente tem 3 metros, pelo menos, de distância. Certo. E a gente manda o paciente ir até esse local.
a gente consegue distinguir o teste de velocidade de marcha associado com uma dupla tarefa. Certo. Então, a gente pede para o paciente caminhar 3 metros e pede para ele fazer uma conta, ou ele vai falando alguns nomes de frutas e animais. Que legal. Quando a gente tem uma diferença muito grande disso, a gente já percebe que a dupla tarefa está sendo muito exigida. Certo. Nós sabemos que algumas quedas, elas são decorrentes quando o paciente está andando e ele está falando com alguém. Ou quando ele tem essa atenção que está sendo exigida também. É interessante mesmo, né? Porque eu estava percebendo que esses dias atrás eu estava conversando com um rapaz e o idoso estava na frente. E eu percebia que ele estava no celular. Mas logo em seguida ele levou uma queda. Um senhorzinho aí de mais ou menos 80 anos, né? Mais ou menos isso. Então essa dupla tarefa seria essa questão da velocidade de processamento mental. Então o idoso ele tem um pouco, porque já é normal, ter uma queda, né? Nessa questão relacionada aí ao tempo de fazer as tarefas. Seria mais ou menos isso. Sim, a função executiva ela vai ficando menor, né? Então, o planejamento motor, ele conseguir planejar o movimento, mas associado com a dupla tarefa, né? Então, a gente treina até tarefas de equilíbrio associado com a dupla tarefa. Ah, então tem isso como tratar, então? A gente consegue tratar. E como é que você mostra para mim relacionada essa questão desse declínio, né? Vamos falar um pouco sobre a questão motora, né? Nesse momento, existe alguma medicação ou até mesmo algum tipo de exercício que pode retardar essas quedas lá na frente? Sim, eu trabalho muito com controle postural, né? Então, através desse rastreio de controle postural, a gente consegue melhorar essa qualidade do idoso em relação a isso. Conta um pouquinho sobre controle postural, que isso é muito legal. Como é que funciona isso? No controle postural, a gente avalia também os ajustes antecipatórios. Então, previamente o idoso cair, o nosso corpo ele já vai mostrar que ele deve dar um passo, por exemplo. Nossa. Então, se ele tropeça em alguma coisa, uma estratégia que o nosso corpo tem é dar o passo e você apoiar. Muitas vezes, esse processamento do idoso, ele é retardado. Certo. Então, até o processamento acontecer, o idoso já teve uma queda. Então, a gente trabalha os ajustes antecipatórios para você melhorar isso. Nossa, que legal. Pessoal, agora comigo, tá? Doutora, eu fiz o exame em 2022, uma tomografia lombar, né? E apareceu lá artrose, bem leve. Eu falei, pronto, morri, né? Falei, pronto, morri, fiquei na cadeira de roda, fiquei desesperado. Aí eu cheguei até o médico, mas falou assim, não, isso aqui é da idade, né? Agora, conta pra mim, como é que funciona essa questão da artrose no idoso e como é que faz para poder ajudar essa pessoa, esse idoso, esse indivíduo, a ter um retardo da artrose? Vamos lá. Hoje a gente já tem muitos estudos que eles nos mostram que tem pacientes com alterações muito significativas, mas elas não têm relevância clínica. Então, que interessante isso, né? Sim. Então, assim, eu atendo pacientes de 90 anos, de 80 anos, que eles têm várias alterações de exame de imagem, mas eles não têm sintomas. Então, assim, a relevância maior é quando o paciente tem um quadro álgico, né? Então, a gente trata nisso. Isso é tão verdade que você está me dizendo, que quando eu cheguei desesperadamente no meu médico, no ortopedista, ele falou assim, olha, doutor Pedro, é o seguinte, fica tranquilo, isso aqui é da idade. E está te incomodando? Em 2022 não estava incomodando nada, né? Só que foi passando o tempo, eu comecei a sentir dor na lombar, e aí o que acontece? Acontece de manhã essa dor. E aí eu fui no médico de novo. E sabe o que ele me falou? Postura. Você está ficando, e de noite, parece que ele comentou, você pode falar um pouco melhor sobre isso, ele estava falando que de noite começa a ter uma rigidez, né? E aí você levanta de manhã, é como se fosse, precisa pegar no tranco. Sim. Agora, né? Não é mais levantar, sair correndo, igual fazia. Agora tem que fazer um tipo de exercício. Ai, doutora, fala para mim um pouquinho disso, pelo amor de Deus. Quando a gente está deitado, o disco ele fica numa mesma posição, né? E aí quando você levanta, aquele disco ele fica mais gordinho. Então, essa alteração que leva à dor, né? Muitas vezes. Agora, a parte da mobilidade, essa rigidez, é como eu explico para os pacientes. É igual um carro ficar muito tempo parado.
E aí o óleo, ele não consegue rodar, né? Então, quando a gente faz os exercícios, quando a gente faz a mobilidade, a gente produz esse líquido sinovial, a gente aumenta o líquido sinovial. E aí a gente tem mais mobilidade, a gente tem mais maleabilidade. E o que você diria com relação a esse cuidado, principalmente nessas pessoas, como no meu caso, ter essa relação de dor de manhã? O que tem que fazer? Tem que fazer tudo de exercício, tem que sair correndo, tem que ficar quietinho. É porque eu percebi que quando você começa a mexer, parece que piora, porque tem que ter a posição correta, procura um fisioterapeuta, como é que é isso? Sim, o ideal é você manter seu corpo ativo, né? Então, todos os dias, se possível, exercícios de mobilidade para a gente ter essa produção do líquido sinovial. A gente sabe que no envelhecimento é natural a gente ter alguns desgastes. Agora, a clínica é sempre soberana, né? Sim. É que cada paciente, pelo que você está me dizendo, cada indivíduo tem uma resposta diferente com relação à artrose. Porque o médico disse que era uma questão mecânica e não relação à artrose. Foi isso que ele me passou. E você está me dizendo que realmente é uma relação clínica por causa de uma relação mecânica, seria isso? Sim, nós temos hoje também muitos estudos relacionados à questão do sono. Então, a qualidade do sono, ele também interfere na relação dor. Nossa, que legal. Como é que funciona isso na prática? Pacientes que não dormem bem, a gente tem algumas alterações hormonais, né? Então, isso aumenta o cortisol e aumenta a dor também. Nossa, né? que legal. A gente não consegue comprovar exatamente que todas as pessoas que dormem mal, eles vão ter dor. Mas já é um fator muito, muito importante nisso. É perguntar a qualidade do sono. Fala a verdade se vocês não estão aprendendo. Eu estou aprendendo. Agora eu vou pegar minha colinha aqui que eu vou perguntar mais uma coisa para você, tá? Existe... deixa eu ver aqui. Existe na sua prática, que eu já falei, o que tende a aparecer primeiro, alterações motoras ou cognitivas na sua prática clínica? A motora. Motora. Tanto que o teste da velocidade da marcha é um dos indícios, né? Então, principalmente filhos, né? Eles conseguem ver mais isso, né? Essa percepção de achar que a minha mãe tá andando um pouquinho mais devagar. Para você girar, então para você sair de um cômodo ao outro, acaba se escorando bastante. Para levantar de uma cadeira, usa muito o auxílio das mãos. Então a gente já nota uma queda aí da questão motora. Isso está muito relacionado à falta de exercício precocemente ou é uma questão genética? Como é que é isso? A gente tem o declínio natural, né? Mas quando isso é muito acentuado, a gente precisa intervir, né? O natural é que todos fizessem um pouco de exercícios, né? Certo. Porém, a gente sabe também que não só a força que determina se o paciente vai cair ou não. Porque a gente tem pacientes que são fortes, mas eles caem. Por quê? A gente acaba perdendo esse ajuste antecipatório, né? Certo. Então, eu vou levantar da cadeira, eu vou auxiliar com a minha mão, porque eu não tenho força na minha perna. A gente sabe que alguma coisa está acontecendo para ele não conseguir se levantar direito. Nós também temos testes que a gente consegue avaliar o quanto esse paciente consegue levantar da cadeira em um determinado tempo. Então, eu consigo, atualmente, nos meus atendimentos, a cada 3 meses, eu faço essa nova avaliação para eu entender se está tendo algum declínio ou não. Legal. Conta para mim o seguinte, na sua prática clínica, qual é a idade que mais começa a procurar a questão relacionada à motora, à fisioterapia? Primeira pergunta. Segunda, quando começa um tratamento lá no seu consultório, qual é o tempo, né, que essa pessoa continua em tratamento e se ela tem alta ou vai ser para sempre assim? A partir de 80 anos, principalmente, né? Então, eu tenho bastante pacientes longevos. Certo. E todos os que estão comigo atualmente são pacientes vitalícios, né? Então, eles ficam realmente para uma prevenção. Hoje eu atuo muito na prevenção. Legal. Conta um pouquinho sobre a sua prevenção. Como eu trabalho bastante com o controle postural, então, o controle postural a gente consegue trabalhar desde força, a equilíbrio, a ajustes antecipatórios. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar em uma sessão. Certo. Entendendo os déficits de cada um. Então, com esses testes, eu consigo rastrear. Existe um déficit de força, existe um déficit de giro, que é uma das coisas que mais sofrem quedas, né? O giro de um cômodo para o outro, ele vai levantar e cai para trás.
Com esses testes, eu consigo avaliar também se o paciente ele tem mais vulnerabilidade para cair para frente, para cair para o lado. Nossa, então, tudo isso a gente consegue entender. Puxa, que legal. Agora, uma outra pergunta que não cala, né? Quais, na sua parte clínica, quais funções cognitivas você percebe mais associadas ao risco de quedas? Qual que é a parte mais cognitiva que você percebe no idoso o risco de queda? Normalmente, quando o paciente ele já sofreu essa queda, isso é um fator que já predispõe muito, né? Então, a gente aumenta até 10 vezes quando o paciente sofre a queda. Só que quando ainda ele não sofreu a queda, uma das coisas que mais prejudica é a parte do equilíbrio, né? Então, ele vai levantar, principalmente à noite, vai levantar à noite e tá tudo escuro. Nós temos testes também para avaliar se o sistema vestibular ele está muito comprometido. Que legal. Então, a gente também dá para diferenciar se ele tem alguma comorbidade visual, se ele tem alguma comorbidade mais vestibular, e aí a gente também trabalha nisso. Puxa, que legal. Muito, muito bacana. Agora, essa função cognitiva, pelo que eu percebo nos meus pacientes que são idosos, que têm um declínio cognitivo, eles têm muito medo da queda e entram em depressão. Aí quando chega domingo, que os filhos chamam esse idoso para almoçar no restaurante, ele não quer ir. Só que os filhos não percebem, a família não consegue perceber bem, porque ele teve uma queda, às vezes sozinho, não falou para ninguém, e ele está com medo de cair de novo. Já aconteceu essa parte na fisioterapia, lá no seu consultório, do idoso ter medo de cair? Muito, acho que é uma das queixas de 80%, né, dos Legal. pacientes, ainda mais que eles ouvem muito, né? Então, eu ouço que a minha amiga caiu, quebrou o fêmur e ficou deitada na cama. Ah, ficou ouvindo. Então, ouve muito, assim, eu vejo bastante pacientes. Eu até tenho uma paciente que ela me procurou, ela tem 89 anos, e ela me procurou que ela queria fazer prevenção, né? Então, hoje ela é minha paciente há 3 anos. Que legal. E ela não sofreu quedas mais, mas a gente não consegue evitar 100%, mas pelo menos a gente consegue evitar danos maiores, né? Uma das coisas também que eu trabalho muito na físio é ensinar o paciente a cair. Ensinar o paciente, se porventura ele cair, ele saber se levantar sozinho, né? Puxa. Muitos, às vezes, os cônjuges acabaram já falecendo. Sim. E aí mora sozinho, então ele precisa se levantar. Sim. Né? Então, por exemplo, igual essa paciente que você comentou agora, como é que funciona o tratamento? Ele é todo dia, é uma vez por semana? O paciente faz exercícios em casa? Como é que funciona isso? Pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana, né? Eu acabo passando algumas tarefas de casa, deixando um papel, né, com os exercícios. Alguns fazem, outros não, né? Difícil, é mais difícil fazer, mas acabo orientando. Tem que ser uma questão mais didática também, né? Explicando, ter paciência. Paciência, bastante. E conta pra mim, doutora, como é que funciona essa relação que você chegou no paciente hoje e aí daqui 2 dias você volta lá e ele não fez o exercício? Qual que é essa relação? Eu já até tô acostumada, né, com essa parte do idoso de não acabar fazendo, né? Porque muitos também são bem ativos, fazem as coisas em casa, então tudo bem. Mas a maioria dos meus pacientes fazem no mínimo 2 vezes por semana, então de 2 a 3 vezes. Você não te cortando, mas te cortando. Você chega até lá ou o paciente vai até o seu consultório? Como é que funciona? Eu vou até lá. Ah, você vai até o paciente? Atualmente eu vou até lá. Tem alguns que têm algumas dificuldades de locomoção, né? Então eu vou até a casa. Entendi. E tem alguns que vão até o consultório? Anteriormente, sim. Eu trabalhava em consultório e aí eles iam, né? Mas hoje a grande maioria eu vou até a casa. Ah, que legal. Puxa, que bom. O medo de cair pode impactar o desempenho funcional do idoso? Muito, né? Então, como você até falou, quando a gente sofre uma queda, essa parte de socialização também implica muito, né? Então, eu vou deixar de ir até um restaurante. Tem muitos pacientes que eles não sobem mais escadas porque eles têm medo de cair. Outra questão é a vergonha, então, de pedir uma ajuda, fica com vergonha de pedir ajuda para uma amiga ou para um familiar. Então, a queda, ela implica tanto na parte funcional como na parte de socialização, né? É uma coisa séria, né? Que é o que leva muito o paciente a ficar deprimido. Sim. É uma relação de memória e movimento, né? Existe relação entre queixas de memória e alterações motoras? Nós já falamos sobre isso, mas só para dar uma pincelada um pouquinho melhor e dar algum exemplo de alguma paciente que você teve
com relação à memória, que você percebeu que ela estava com uma função executiva bem desajustada, né? E você já teve algum caso que você percebeu que esse idoso estava demenciando, início de demência, e aí você encaminhou para o neurologista, neuropsicólogo? Como é que foi isso? Já teve algum caso assim? Sim, quando a gente tem esse comprometimento da função executiva, a questão do planejamento motor, ele também fica atrasado, né? Então, uma coisa leva a outra. O meu passo, ele tá devagar, o meu pensar também fica devagar. Sim. Agora, a questão de você entender o declínio cognitivo, a gente também tem alguns testes que a gente consegue pelo menos fazer um rastreio, se esse paciente tem algum declínio cognitivo muito acentuado, né? E aí encaminha para o neurologista ou para o geriatra que está tratando. Que legal. Agora, quais são os rastreios que você usa para a parte cognitiva? Então, nós temos testes, que é o DSS. Então, ele é um teste bem avaliado, né? Que a gente consegue, pelo menos, ver a parte de função, alguma parte de cognitivo associado. Tem o teste de dupla tarefa também. Então, tudo isso a gente consegue rastrear bem. Que legal. Vocês usam aquelas escalas públicas, né? O MoCA, Minimental ou não? Minimental, sim. O Minimental, sim. Agora o Minimental já não é mais público, né? Eu vou ter que comprar. Sim. Que legal. A estimulação física pode impactar a cognição? Como você observa isso na prática? Bom, a parte da atividade física hoje é uma parte muito estudada, né? Então, a gente sabe que o exercício físico, ele estimula a neuroplasticidade. Certo. Então, através dessa função dos neurônios, esse paciente, a gente consegue retardar um pouco os declínios, né? Sim. Como é que é essa relação do Parkinson? Porque é sabido hoje, né, que 10 anos antes, né, da pessoa ter o transtorno do movimento, porque o Parkinson é o transtorno do movimento, 10 anos antes a pessoa tem alguns indícios, né, que estão aí provavelmente relacionados a um Parkinson, onde chama bastante atenção. Já pegou um caso assim? Sim, sim. Como é que foi isso? Peguei mais no estágio lá na época do Einstein também, mas eram pacientes que já estavam em casos mais avançados, né? Então, na físio mesmo, a gente usa muito de pistas externas, né? Para a gente conseguir aumentar a cadência, aumentar o passo, evitar o freezing, mas atendi mais pacientes em estágios avançados. Entendi. Agora, pacientes com déficit cognitivo apresentam maior risco funcional? Sim, muito. Pelos testes, a gente já consegue avaliar bem sobre isso, né? Então, quando a gente tem um declínio cognitivo, eu tenho uma sobrecarga cognitiva, né? E isso vai atrapalhar na minha parte motora. Como a gente sabe que o movimento, muitas vezes, é decorrido da parte cerebral, então isso atrapalha bastante. Qual é a parte mais da fisioterapia que você pode ajudar esse idoso, que você lembra agora um caso, ou, né, da sua experiência clínica, o que seria de uma parte mais precoce no tratamento? Porque você está falando bastante sobre a questão da precocidade, de tentar ajudar esse idoso antes dele ter uma queda. Achei interessante que você falou a respeito dessa idosa que procurou você porque ela estava com medo de cair, acho muito legal, e da neuroplasticidade, que vem aí nos ajudando nas neurociências, né? Sim. Mostrando que quanto mais você consegue intervir, menor risco de queda. Como é que é isso para você na prática clínica? Então, hoje a gente sabe que a longevidade ela está muito em alta, né? Então, as pessoas elas vivem mais, né? Então, a parte de academia vem crescendo bastante, né? Porém, a academia ela não é um ambiente muito favorável a idoso, né? Então, muitas vezes tem escada, as luzes não ajudam muito, então o paciente procura a fisioterapia para tentar fazer uma parte de exercício. Mas como eu falei, não é sempre que o idoso forte ele não vai cair. A gente trabalha outros fatores que também ajudam nisso, né? Como a parte de ajustes, como a parte de equilíbrio, como a parte vestibular também. Que legal. Você falou também que você também tem formação de pós-graduação em educação física, não? Em esporte, fisioterapia de esporte. Como é que é isso para o idoso? Porque hoje a gente vê o idoso jogando tênis, né? O idoso jogando futebol. Inclusive aqui no Juventus, perto do clube aqui que eu fui brincar de futebol, o idoso lá acabou comigo, né?
Ele tinha 75 anos, corria mais que eu tive que sair, né? Como é que funciona isso, na parte relacionada a esse idoso que está super bem? Sim. Porque você observa aquele idoso que ele tem um tratamento precoce da fisioterapia. Sim. E depois de alguns anos você começa a observar o controle, naqueles que não têm. Você vê um declínio muito grande na parte de movimento. Como é que é isso para você na prática? Muito. Eu acho que o que mais implica são as quedas, né? Porque muitos eles procuram quando já ocorreu a queda, né? Quando o paciente ele tem uma memória motora bacana, então ele já fez uma academia, é mais fácil da gente implementar isso. Agora, quando o paciente já sofreu uma queda, a gente sabe que aumenta muito o risco de uma nova queda, né? Então, a gente vai ter que trabalhar fatores não só motores, mas como dessa parte comportamental, né? Doutor, agora você que vai dar aula comigo em pós-graduação, aula de fisioterapia vai ser com você, eu quero que você fale um pouquinho para essa pessoa que está se formando agora em fisioterapia, essa pessoa que está começando a parte clínica, o que você comenta em relação à sua experiência clínica, o que tem que fazer com que essa pessoa, esse profissional, que já se formou agora, fez a fisioterapia, está chegando agora, qual que é o seu conselho para ele com relação ao idoso? Inicialmente, paciência, né? Porque eu acho que o básico é você ter muita paciência. E você se especializar na área de geronto, né? Eu também me especializei em fisioterapia ortopédica, onde você acaba atendendo... Como é que é atendendo... isso? Eu não conheço nada. Ortopédica, como é que é? Conta ortopédica a gente pega trauma, a gente pega pós-operatórios, então eu também tenho essa pós-graduação, né? Então, eu acabei atendendo muito paciente que fazia prótese de quadril, prótese de joelho. Porém, a área da geronto, a gente atua também na área de pós-operatório, mas atua também nessa parte de demências, de doenças neurodegenerativas. É muito legal o que você está comentando comigo, porque eu estava até comentando com um rapaz lá na universidade, né? Existia essa parte antigamente da multidisciplinaridade, mas olha... A parte da interdisciplinaridade é um fenômeno que cada vez cresce mais, porque nós, como profissionais da saúde, nós temos que integrar a vida desse idoso, né? Sim. Agora, esses alunos, como eu te falei, aquele idoso, né, que joga futebol aos 75 anos, que me dá drible, tive que ficar na reserva, porque eu sou reserva dele, entendeu? Como é que funciona para você? E aí eu fui conversar com ele falou assim, não, eu faço fisioterapia há mais de 10 anos. Sim. Eu falei, como é que pode o cara fazer fisioterapia há 10 anos? Porque na cabeça das pessoas, assim, puxa, eu vou procurar fisioterapeuta, tá tudo quebrado, né? Sim. Quebrou, não tem mais jeito, vai lá fazer fisioterapia. O médico fala, faz 10 sessões. Hoje não é mais assim, hoje é sabido que que a fisioterapia vem para um embate aí de ajudar precocemente, é isso? Sim, hoje a fisio, ela é muito terciária, né, então, e é um profissional de primeiro contato, então isso também é bacana, que envolve mais a burocracia de reembolso, né, de plano, mas o paciente, ele consegue chegar no fisioterapeuta e ser tratado por ele. Hoje, 98% dos meus pacientes, eles são apenas preventivos. Né? 98%, então, que bom, porque vai ajudar esse idoso a não ter quedas, a não ficar com medo, não entrar em depressão, a ter qualidade de vida, como nós conversamos, a parte do envelhecimento, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. E também é um desafio, né, para as ciências, porque muitos profissionais da saúde não têm experiência com idosos, né? E a gente nota que, por exemplo, um profissional que se forma agora, principalmente em fisioterapia, neuropsicologia, ele vem com uma ideia muito diferenciada com relação ao idoso, né? Até artigo mesmo, a gente não vê tanto artigo com o idoso relacionado a essa parte da neuroplasticidade, né? Sim, é uma área muito promissora, né? Por mais que ela seja muito conhecida, é nova, né? Querendo ou não. A longevidade, ela vem agora muito em alta, né? O idoso, antigamente, era a partir de 50 anos, já se achava idoso, né? E hoje, com 70 anos, é um jovem idoso, né? Então... E é interessante, né? Porque o idoso reclama demais, né? Ele fica bravo. Sim. Ainda mais, vamos supor que você vai lá atender esse idoso na casa dele, prevenção. Como é que é essa parte na prática, né? Que você atende todos os idosos? Tem muito reclamão lá, principalmente homem, como é que é isso? Muito. O que eles fazem? Para adesão, tem que ter paciência, né? Porque é o que eu vejo diariamente. Hoje eu vou atender o seu João, a dona Maria, mas no dia seguinte pode ser que ele esteja totalmente diferente, né?
Tanto essa parte comportamental, como algumas doenças associadas, Sim. né? Então, pressão alta. As comorbidades, né? Exato. Então, sempre antes de iniciar a sessão, eu afiro os sinais vitais, porque não é uma sessão comum, né? Eu sempre preciso entender se aquele paciente está com hipertensão, se a saturação está boa, para a gente então começar. existe todo um pré-tratamento aí, uma relação de você poder avaliar esse idoso antes mesmo de fazer a sessão. Antes e depois, eu sempre afiro os sinais vitais. Entendeu? E depois, qual a duração que você percebe, ou você já sabe, que esse idoso te procura e ele começa a ter uma melhora na parte motora? Quanto tempo demora isso, mais ou menos, quando esse idoso ele está fazendo um trabalho preventivo e ele começa a perceber uma melhora no equilíbrio? Né, através dos testes, a gente consegue ter um parâmetro bem assertivo, tem né? como mensurar. Sim. Não é num achômetro, não. Eu achei que você melhorou, hein? Não. A gente consegue ter mais assertividade com os testes, né? Então, se antes o paciente ele fazia 10 repetições, hoje ele consegue fazer 15. Então, através do teste de velocidade de marcha, eu consigo entender se a velocidade reduziu, se a velocidade aumentou. Nossa, que legal isso aí, hein? Muito legal, tá vendo? Eu não conheço nada de fisioterapia. Mas agora conta para mim, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, porque olha, no Parkinson, como você observa a relação entre sintomas motores e cognitivos no Parkinson? Então, quando a gente faz, principalmente na parte da físio, né, de condutas, quando quando existe uma sobrecarga, principalmente cognitiva, a gente sabe que ele tem mais vulnerabilidade a ter o freezing, né? Então, ter esse congelamento dos movimentos. Então, nós temos alguns movimentos que a gente consegue evitar para não ocorrer isso. Falando do Parkinson agora, eu sou formado em neuropsiquiatria geriátrica, eu fiz uma pós-graduação, né? E uma das aulas eu achei muito legal, que o Parkinson, como nós falamos anteriormente, 10 anos antes ele começa a ter indícios da pessoa que vai ter o Parkinson. E o Parkinson é um exame clínico, Sim. Né? Então, assim, deu levodopa, melhorou, opa, já começa a ficar meio... Opa, esse cara pode ser que tenha Parkinson, né? Porque também tem a relação da síndrome parkinsoniana, né? Que é o tremor essencial e às vezes não é um Parkinson, mas faz parte da síndrome. Uma das coisas, assim, quando o cara começa a acordar muito de noite, ter aqueles sonos, aqueles pesadelos, cai da cama, são indícios que tem que fazer lá uma polissonografia, investigar essa questão do sono. Pacientes que caem de noite da cama muito, então parece que tem uma sobrecarga aí motora que está dando alguns indícios que essa pessoa pode ter uma doença de Parkinson, né? Pela alteração até da dopamina, né? Então a gente sabe que ele acaba gerando muita rigidez, né? Que isso pode atrapalhar muito na marcha, né? Para você perder essa mobilidade, para você fazer giros. O paciente ele fica com medo de ter o freezing de novo. Sim, ele fica rígido, né? Fica com muita dificuldade. Mas essa parte cognitiva, então, como é que seria isso? Na parte dos sintomas motores e cognitivos do Parkinson, então você acha que primeiro, você já falou, né? Que primeiro vem o motor. Legal. Sim. Agora, na sua visão, qual é o papel da fisioterapia além do movimento? Legal essa pergunta, né? Sim. A físio, principalmente o restaurar o movimento é o nosso maior ideal, mas você restaurar a confiança do paciente, não só pensando no paciente com Parkinson, mas um paciente mais vulnerável à queda, né? Que esse eu acho que é um dos principais desafios, né? Do paciente ganhar a confiança novamente, de você não cair de novo, que é uma das coisas que mais acontecem. E como você falou, que você trata hoje de 98% são pacientes que eles estão fazendo tratamento preventivo, Sim. Não é isso? Mas já aconteceu na sua parte clínica da pessoa chegar lá, que teve uma queda e aí ela ficou com dificuldade de querer ter outras quedas e ele te procurou? Como é que é isso? Muito. Também é uma queixa bem frequente, né, do paciente que cai e ele faz a fisioterapia para não cair de novo. Mas um ponto que eu falo muito para os pacientes e para os familiares a físio, a gente não consegue extinguir totalmente aquele paciente de cair novamente. Mas a gente consegue, pelo menos, retomar o paciente à função mais rápido. Então, se o paciente ele vai para uma UTI, se o paciente ele sofre alguma fratura, ele tem uma reserva funcional muito melhor. Interessante. Entendeu? Então, ele consegue retomar as atividades dele com mais facilidade.
Por isso que é importante o conhecimento, né, da profissão e explicar isso para as pessoas que não conhecem. Eu vou dar um exemplo para você muito prático e um testemunho. Minha mãe está com 92 anos. Uma certa vez eu olhei e vi o joelho dela muito, mas assim, bem inchado o joelho. Aí nós levamos no hospital. Foi até uma madrugada que eu levei ela no hospital, que ela estava com muita dor, artrose. Aí o médico falou, olha, 20 sessões de fisioterapia. Olha, de verdade, eu falei, fisioterapia vai resolver? Na minha cabeça. Mas será? Menina, impressionante, foi uma mágica. A fisioterapeuta começou a fazer os exercícios, minha mãe não conseguia nem levantar. Hoje minha mãe está começando a levantar, já está dando os passos, com 92 anos. Ela começou a dar um passinho, 2 passinhos, e eu percebi que com 2 semanas de físio, ela já deu uma boa melhorada. Sim. Então, quantos pacientes, né, e quantos profissionais, né, que muitas vezes você que é neuropsicólogo, psicólogo, geriatra, médicos, muitas vezes, né, que não tem tanta formação relacionada à prática da fisioterapia, como é importante a gente ter uma opinião de um fisioterapeuta, uma consulta, né? Sim. Puxa, tá vendo lá que o paciente tá batendo as perninhas, tá com desequilíbrio? Encaminha para fisioterapia, né? Porque que acontece? Muitas vezes na cabeça da gente que não conhece tanto a relação da fisioterapia, a gente acha que o médico pediu 20 sessões, vai resolver o problema e tá tudo certo. Ou então, vai lá fazer, eu não tenho o que fazer, faz fisioterapia. E não é assim. Sim. A fisioterapia é super importante para que essa pessoa ganhe até mesmo confiança da queda, não é isso? Exato. Como é que é para você isso na prática? Eu acho que o fator mais determinante é você voltar o paciente à função com confiança, né? Porque ele vai precisar agachar, ele vai precisar levantar de um vaso sanitário, muitas vezes sem um auxílio, que ele vai precisar de força, ele vai precisar virar de um cômodo, ele vai precisar ter equilíbrio para descer e subir uma escada. E aí na físio a gente consegue também rastrear se o paciente ele tem algum déficit de força, se ele tem um déficit de equilíbrio, se ele tem os dois associados, né, ou outras comorbidades. E cada teste desse você consegue verificar e dar o exercício, o exercício certo, então, sim, né? Porque sim. Eu percebi que, né, eu faço treinos, né, de manhã, né? Então lá o rapaz vai lá me ajudar lá, o personal. Ele é um japonês, fala japonês, toma cuidado comigo. Eu começo a correr, daqui a pouco ele me dá uns exercícios, eu começo a ficar mais preocupado, começa a doer aqui, doer ali. E como é que é isso para você com relação a esses pacientes que não têm essa relação de entendimento e muitas vezes passam exercícios que realmente às vezes fazem mal para o idoso? Já aconteceu isso na parte clínica? Muito. Da pessoa piorar porque fez exercício errado. Sim, é uma coisa que eu também sempre explico aos pacientes, né? Que a gente fala que é uma dor do bem, né? Quando a gente dor do bem, essa é boa. Sim, essa é a dor do bem, a dor boa. Quando a gente quer a hipertrofia, né? Então, quando eu vou estimular aquele músculo a ficar mais forte, eu tenho esse recrutamento de unidades motoras. Quando você falou a dor do bem, eu entendi amador do bem. Eu entendi que aquela pessoa é amadora, mas ela quer o bem e acaba passando exercício errado. Não, é a dor do bem, ou seja, vai doer, mas é pra uma melhorar. dor benéfica, né? Então, a gente estimula aquele paciente a ficar mais forte, né? Através do recrutamento de unidade motora, então eu aumento aquela contração. Eu causo uma inflamação naquele músculo e aí acaba doendo. E nós acabamos inventando um nome agora, né, doutora? Amador do bem. Que a pessoa é amadora, ela, né, faz o exercício aí, mas é do bem. Ela tenta fazer o bem, mas tá tudo errado, né? Eu até entendi, ficou legal. Amador do bem. Você não é amador do bem, não, né? Você quer fazer com que aquele idoso venha se proteger? Faz o exercício, faz aí, levanta. Não, tem que ter uma pessoa adequada, aí, um profissional para poder ajudar esse idoso até mesmo com relação aos exercícios, né? Porque na cabeça da gente que não conhece tanto a fisioterapia, não sabe dessa parte, né? Não tem muito conhecimento. Então na nossa cabeça assim, vai fazer exercício. O meu pai, eu falava, pai, levanta e sobe e desce aí que tá tudo certo. Eu falava, peraí, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Tanto que muitas vezes eu falo com um familiar ou falo com um filho,
Meu pai não gosta de fazer exercício. Mas a gente precisa entender a fundo por que o paciente não quer fazer aquele exercício, né? Sim. Entender aquela parte mais comportamental. Então, fatores que levam ele a procrastinar. Então, você já deixar uma roupa mais fácil para você fazer o exercício. Muitas vezes eu começo sempre orientando pacientes a metas baixas. Então, pacientes que conseguem, né, fazer a academia sozinho. Dona fulana, então vamos começar fazendo 2 minutos de esteira todo dia? A pessoa vai, desce no condomínio, na academia, coloca a roupa. Só que o tempo que ela demora para colocar a roupa e ir lá, vai chegar e fazer 2 minutos? Então vou fazer 10, vou fazer 15. E aí a gente acaba trazendo esse hábito sendo mais fácil do que eu só falar para aquele paciente fazer, né? Então, toda essa parte comportamental, eu sempre levo em conta. Você quer levantar da cadeira, você quer ir ver seu neto, você quer agachar para brincar com seus bisnetos. Então, a gente precisa ter um objetivo para ser algo mais fácil para aquele idoso. Uma pergunta que não se cala. Que horas que você vai atender esse paciente idoso para poder fazer a fisioterapia? De manhã, à tarde, de noite? Que hora que é isso? A maioria não gosta de horário cedo, né? Então, eles têm sempre uns horários após as 10 horas da manhã. Não pode ser também muito tarde, então é um horário que 10 horas da manhã muito concorrido, 11, 3 horas da tarde. Não, mas como é que é para você conseguir administrar esse horário do pessoal? Porque você é uma só, né? Você tem mais pessoas que ajudam, como é que é isso? Não, eu sou sozinha, mas eu tenho que ter bastante flexibilidade e paciência, porque muitos querem o mesmo horário, né? Então, eu tenho que deixar o horário fixo para aquele paciente, para também eu conseguir dar conta da agenda, né? Por conta do deslocamento. Sim, né? Porque eu vi minha nora, né? Ela tem lá uma maca, né? Uma maca. E eu lembro que ela ficava rodando com a maca para cá, para lá. Como é que é isso? Você leva o material então, não é isso? Até a casa do idoso? Eu levo o material, mas a maioria faz na academia mesmo. Né? Eu sempre promovo mais a parte ativa do paciente, né? Na própria academia do prédio? Academia do prédio, ou descer no condomínio para tirar aquele paciente do cômodo. Que legal. Então, sempre procurar tirar aquele paciente do ambiente escuro, né? Daquele ambiente mais... E já aconteceu do idoso querer fazer... Não querer fazer de manhã e querer fazer só à noite, por exemplo? Já aconteceu alguma vez, não? Idoso não, muito cedo e à noite eles nunca querem, assim, mas... E nem é bom também, né? Principalmente paciente demenciado, a gente tem que tomar cuidado pela síndrome do pôr do sol, né? Sim, porque à noite fica pior, né? E aí fica pior, então tem um tempo certinho. E não mudar também muitos horários, isso daí é uma coisa que implica muito. Principalmente paciente com demência, ou paciente com AVC, quando a gente muda o horário, muda muito a cabeça deles, né? Como é que é para você, mesmo o paciente que está aí com início de Alzheimer, está com uma demência, e você vai atendê-lo, né? Como é que é esse vínculo? Mesmo ele estando com Alzheimer, às vezes está no início, ele vai lembrar de você. E também aquele paciente que não tem nenhum tipo de demência, mas ele está lá, e você cria esse vínculo. Como é que é isso na prática? Eles aceitam, passa um tempo, existe uma recusa no início? Depende de cada paciente, né? Eu já tive paciente com Alzheimer que aceitou super bem, e tem outras que não aceitam a fisioterapia, e aí a gente tem que tratar com outras formas, né? Então, eu mesma tenho uma paciente que ela não levanta da cama de jeito nenhum. Sim. E aí, quando a irmã dela vai até a casa dela, ela sempre fica contente. Então, eu uso essa irmã para tirar ela da cama e fazer os exercícios fora, né? Como para demência, para o Alzheimer, você falar que você vai fazer o exercício não é algo muito lógico para eles, né? Sim. Então, a gente tem que traçar outras condutas para conseguir fazer aquele exercício ou a conduta necessária. Que legal. Prevenção, né? Quais sinais clínicos indicam risco de queda no idoso? Quais sinais clínicos indicam risco de queda no idoso? Então, um dos testes que a gente mais usa, que é o TUG, né, que é o Time Up and Go, esse paciente, Esse eu ouvi falar já. Sim, esse paciente, ele precisa levantar da cadeira e ele precisa fazer um giro, né, ele não faz um contorno, mas ele faz um giro e volta até a cadeira. Durante esse tempo, a gente também consegue avaliar a força, consegue avaliar essa destreza dele fazer esse giro, trabalha também a parte de equilíbrio, então...
pelo teste da velocidade da marcha também é um que implica muito, porque a gente sabe que a velocidade da marcha, quando está muito reduzida, essa parte mais eferente, ela está também muito reduzida. Nossa, né? Que legal, doutor. O que os familiares e profissionais devem observar no dia a dia? Questão de força, por exemplo, né? Uma coisa básica, ele vai precisar de levantar do vaso sanitário, ele ajuda muito para levantar de um sofá com auxílio das mãos, então já mostra para a gente que a perna ela não está funcionando de uma maneira muito adequada. Esse paciente ele está andando mais devagar, ele está andando se escorando nos móveis, né? Então tudo isso é uma coisa que precisa levar em conta. Que legal. Quais estratégias simples podem ajudar na prevenção de quedas? Hoje, a parte de exercícios básicos, né? Então a gente consegue separar ali 10, 15 minutos, né? Através de uma orientação de fisioterapeuta. Exercícios básicos que a gente consegue fazer tanto de sentar e levantar de uma cadeira, uma panturrilha, tem exercícios de marcha que o paciente consegue fazer também parado, todos em um ambiente mais controlado, né? Se o paciente tem alguma vulnerabilidade de cair, mas 10, 15 minutos, hoje a gente consegue iniciar um protocolo de prevenção. Que legal. Qual o tempo da sessão? De 50 a 60 minutos. 50 a 60 minutos. Sim. Legal. Agora, como você vê a integração entre fisioterapia, a neuropsicologia no cuidado ao idoso? Como é que você vê isso como profissional? Hoje eu vejo que a parte comportamental, né, e a parte cognitiva, ela é extremamente ligada na parte motora, né? Então, pensando em queda principalmente, um paciente que ele sofre uma queda, essa parte comportamental e cognitiva afeta muito, né? Então, se eu tive uma queda, eu vou ter medo de cair novamente. Então, esse declínio cognitivo, quando não é tratado, a ideia é que ele vá deprimindo, né? Porque eu vou deixar de socializar, eu vou deixar de fazer as minhas coisas. Então, é algo indiretamente, mas ele tem muita relação, né? Nossa, que legal. Puxa, tô aprendendo bastante, hein? O que ainda precisa evoluir nesse cuidado interdisciplinar, na sua opinião? Eu acho que as pessoas se especializar mais nessa área do idoso, né? Porque a gente tem um conhecimento muito básico, né? Principalmente na faculdade, né? De uma área muito generalista, né? Então, o fisioterapeuta da área de ortopedia, ele trata de um idoso. Mas o idoso, ele tem muitas comorbidades associadas, né? E a parte de paciência também. Você tem que ter uma paciência bem, bem grande com o idoso para você entender que nem sempre vai ser falar para ele fazer o exercício, ele vai fazer. Ele, durante a fisioterapia, ele pode ser vulnerável a cair, então você tem que estar bem atento sobre isso. Interessante. Como podemos promover mais funcionalidade e autonomia na prática clínica, na sua opinião? A físio, acho que traz muito isso, né? De você trazer essas funções executivas muito aprimoradas, né? Então, tanto da parte de planejamento do movimento, como essa parte de você ganhar confiança durante as funções básicas do dia a dia. Né? Você vai agachar para pegar algo no chão, você levantar o seu braço e conseguir, né, ter estabilidade para você fazer um giro. Então, são coisas que a gente consegue tratar na físio. Como é que é para você, na sua experiência clínica, já teve algum tipo de situação do idoso precisar de um auxílio da fisioterapia, precisar de uma ajuda e ter assim dificuldade familiar para as pessoas, de repente, cuidar desse idoso, levar até você ou esperar você chegar na casa dele? Como é que é isso? Tem alguma resistência ou não tem? A família ajuda, não ajuda? Como é que tem acontecido isso nessa questão da família? Acho que é muito de cada paciente, né? A maioria tem os filhos muito, muito próximos, né? Que conseguem auxiliar. Eles que veem aqueles primeiros declínios, né? E aí vêm me procurar ou vêm procurar o médico, né? O geriatra. Mas alguns têm, infelizmente, que não tem os filhos mais distantes, assim, mas já a aconteceu algum maioria... caso de você falar, puxa, que pena que a família não está contribuindo, não está ajudando, eu vou lá, faço, ensino, explico, mas pelo contrário não ajuda. Tem isso também? Sim, somente o paciente demenciado, né? Dá trabalho, né? É um paciente que dá trabalho, não é fácil lidar diariamente, né? Então, você precisa ter bastante
calma para lidar com esses pacientes. Sim. E aí o familiar ou o cuidador diariamente, né, é mais difícil. Mas na parte de função, uma coisa que eu noto muito é quando o idoso ele deixa de fazer as coisas, né? Então, vou pegar um copo de água na cozinha. Aí o filho, né, na ideia de querer ajudar, mas eu vou pegar. Mas aí você acaba deixando aquele idoso sem a função de fazer as coisas, né? Então, o que ele tiver de autonomia ainda, o ideal a gente manter. Então, eu perco um pouco essa destreza de cortar um alimento, por exemplo. Mas deixa ele cortar um alimento, nem que seja maior, mas algo que ele consiga estimular a função do dia a dia, né? Sim. Essas instituições, o LPI, né? Como é que é para você? Você tem ido nas algumas instituições ou você não vai, só vai na casa do idoso mesmo? Eu só vou na casa do idoso, né? Eu tive essa experiência no Einstein. Sim, do LPI, né? Da ILPI. Tá, legal. Pergunta final agora, tá? Mas é muito rápido, não é verdade? Sim. Tá vendo como é rápido? Meu Deus. Pergunta final. Se você pudesse dar um único conselho para preservar a autonomia do idoso, qual seria? Se movimente e cuide da sua mente. Ai, é comigo isso daí, né? Sim. Se movimentar. Então, como aquele início nosso, né? Para que tenha uma longevidade, qualidade de vida, equilíbrio e memória. Sim. Então, se essas duas coisas andarem juntos, esse seria o seu conselho. Sim. Doutora, olha para aquela câmera e conversa com um profissional da saúde, fisioterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, sei lá, qualquer um que trabalha na área da saúde. Qual o seu conselho para essa turma? Se especializem. Hoje nós precisamos de muitos profissionais que gostem da área da gerontologia, que tenham muita paciência para lidar, porque é uma área muito promissora. Hoje a longevidade está muito em alta. Então, profissionais qualificados é o que nós precisamos. É o que está na frente, né? Sim. Doutora, eu gostaria que você olhasse para a câmera lá e passasse o seu contato para que as pessoas que estão nos vendo podem até te procurar. Sim. Eu tenho um Instagram profissional, né, onde eu passo meus atendimentos e chama Físio Gabi Zillig. Tá bom? Então entra lá no Instagram da doutora Gabriela, acompanha o trabalho dela e você que é profissional da saúde, não deixe de nos acompanhar e acompanhe também a doutora Gabriela. Até lá, tudo de bom. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Neuropsicologia na Prática. Um novo episódio todas as quartas. Inscreva-se em nosso canal e leve seu conhecimento ao próximo nível.